18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí na melhor programação de Manaus. Pra você que está curtindo o melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? A partir de agora, mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. E vamos juntos com você até às 7 da noite. As principais notícias do dia, não é isso, Karime Leão? Tudo bem? Tudo ótimo, é isso aí. Tudo isso aqui no 18 horas. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. 6:01, boa noite. 18 horas. Hoje no 18 horas vamos mostrar novos fatos sobre o caso da morte de uma paciente com Covid-19 que recebeu tratamento de nebulização de hidroxicloroquina dentro de maternidade do estado em Manaus. Você vai conferir também. O Amazonas está recebendo menos quantidades de vacinas contra a Covid-19. Agora a Justiça Federal deu prazo de 3 dias para que a União explique qual o motivo desta diminuição. Olha, vamos mostrar os detalhes sobre a substituição do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, que pediu investigação contra o ministro Ricardo Salles. Na rua da sua casa tem buraco? Na entrevista de hoje, o vice-prefeito Marcos Rota vai falar sobre o desafio de asfaltar 10 mil ruas na cidade e faz um balanço sobre os primeiros 100 dias de trabalho. Essas e outras notícias você confere em mais uma edição do programa 18 horas, em as principais notícias do dia desta quinta-feira para você. Vamos juntos no melhor Mix do Brasil. Até às 7 da noite, 18 horas, está no ar. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o caso da morte de uma paciente com Covid-19 que recebeu tratamento com nebulização de hidroxicloroquina dentro da maternidade pública em Manaus gerou repercussão nacional. A Polícia Civil e também o Ministério Público do Amazonas estão investigando o caso, Karine. Carlão, e a Secretaria de Estado de Saúde abriu sindicância e afastou a médica que realizou o tratamento, a ginecologista Michele Chester, que trabalhava na maternidade Instituto da Mulher Dona Lindu. Ainda conforme a secretaria, o procedimento não faz parte dos protocolos da Rede Estadual de Saúde. A repórter Odiné Araújo tem novas informações sobre esse caso e traz pra gente agora. A médica ginecologista Michele Chester começou a trabalhar na rede de saúde do Amazonas em fevereiro, após contratação pelo governo em regime temporário, junto com mais de 2.000 profissionais da saúde, vindos do Banco de Recursos Humanos, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, por conta própria, a médica começou a tratar seus pacientes com nebulização de hidroxicloroquina. Nas redes sociais, ela divulgava o tratamento. Atenção, hidroxicloroquina nebulizada, igual do Dr. Vladimir Zelenko. Vocês vão acompanhando aqui comigo. Eu tô filmando pra vocês verem que é verdade. Tá melhorando, José? Melhorou de 0 a 10 quanto? 5? 6? 7? 8? Melhorou de 0 a 10, melhorou 8 a falta de ar. E foi através das redes sociais que a família de Jucicleia de Souza Lira, de 33 anos, que lutava contra a Covid-19 na maternidade Dona Lindu, ficou sabendo que ela estava sendo tratada com a nebulização de cloroquina. A irmã de Jucicleia, que mora no Pará, enviou por WhatsApp um vídeo em que ela aparece durante uma sessão com a médica Michele Chester. Em estado grave, dias após um parto de emergência, Jucicleia foi submetida a um tratamento experimental baseado em um medicamento ineficaz contra o novo coronavírus e que pode gerar reações adversas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Dias depois, ela agravou e não resistiu à infecção generalizada por causa da Covid-19. As informações são do jornal Folha de São Paulo. O óbito ocorreu em fevereiro, mas somente agora se tornou público. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que o tratamento não faz parte dos protocolos terapêuticos do Instituto Dona Lindu
e nem de outra unidade de saúde da rede estadual. A SES informou ainda que a médica foi demitida e que atuou na maternidade por apenas 5 dias e que, tão logo soube do caso, determinou a abertura de sindicância e o afastamento da profissional. O Conselho Regional de Medicina do Amazonas informou por meio de nota que já instaurou sindicância para apurar os fatos que envolvem o uso de nebulização com hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19 no Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu e que o procedimento tramita em sigilo nos termos do Código de Processo Ético Profissional. Odinei Araújo para o 18 horas. Olha, dessa situação toda aí, vale ressaltar que, de acordo com a Secretaria de Saúde, a experiência com o uso de hidroxicloroquina em gestante foi uma iniciativa particular da médica em questão aí, que trabalhou no Instituto da Mulher Dona Lindu, junto com o marido, que também é médico. Ela submeteu 2 pacientes ao mesmo tratamento, sendo que uma delas morreu. A médica ainda postou o tratamento nas redes sociais. Exatamente, né, Carlão? Conforme a gente acompanhou aí na reportagem da Odinei Araújo. A ginecologista, a médica em questão, a ginecologista Michele Chester, descumpriu todos os protocolos de saúde estabelecidos e aplicou clandestinamente nos seus pacientes um tratamento experimental de nebulização com cloroquina. De acordo com o portal da Transparência, Michele recebeu o cargo de médico intensivista temporário e recebeu em valores líquidos R$11.800 em fevereiro e de R$12.700 líquidos agora em março. A Secretaria de Saúde do Governo respondeu em nota que está solicitando o ressarcimento pelos valores pagos indevidamente. Carimilhão, e a polícia e também o Ministério Público estão investigando o caso ali, ok? A delegada Débora Souza, titular do 15º Distrito Integrado de Polícia, disse que recebeu a denúncia do Comitê de Violência Obstétrica do Amazonas e também da ONG Humaniza. Conforme a denúncia, pelo menos 3 mulheres grávidas morreram depois do mesmo tratamento. E vale destacar que essa experiência de nebulização com hidroxicloroquina feita aqui em Manaus pelo casal de médicos foi bastante divulgado. Até o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, postou na conta dele do Twitter o vídeo com a médica falando sobre o tratamento, o vídeo que a gente acompanhou na reportagem. Pois é, a mulher que aparecia no vídeo recebendo o tratamento piorou depois da nebulização e acabou morrendo. Depois disso, o ministro apagou o tweet. Carmen, realmente é um fato aí bastante, controverso e tem várias, situações aí. O fato, na real, é que as pessoas doentes foram usadas em experiências. Isso é fato, e são experiências ilegais, sem o conhecimento das autoridades de saúde, e elas acabaram morrendo, talvez sem o conhecimento até do próprio paciente. Isso tudo aconteceu dentro de uma maternidade pública administrada pelo governo do Amazonas, que fechou inclusive os olhos para esse procedimento que, como já dissemos, foi bastante divulgado na época. Pessoas morreram e agora os responsáveis têm sim, que responder aí criminalmente por esses acontecimentos, Karine. Sem dúvida, Carlão. E com isso, o que acontece? Mais uma vez, o Amazonas é divulgado negativamente em nível nacional. A gestão do governo do Amazonas nessa pandemia é um festival de erros e irregularidades, é um atrás do outro, Corrupção, mortes por falta de atendimento, mortes por asfixia e agora mortes por experiências ilegais e criminosas. Você está ouvindo 18 horas. E é por todas essas irregularidades que o Senado Federal aprovou uma CPI para apurar o uso de verbas federais enviadas a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. A CPI do Senado inclui a crise de oxigênio aqui no estado do Amazonas, que levou à morte por asfixia de dezenas de pacientes. Vai investigar também se aconteceu incentivo a tratamentos precoces sem efeito comprovado cientificamente. A instalação da CPI está prevista para a terça-feira da próxima semana de forma presencial. Os partidos ainda não definiram os nomes que vão ocupar a presidência e nem a relatoria.
O senador do Amazonas, Eduardo Braga, do MDB, é cotado para ser o relator dessa CPI. Olha, e enquanto isso, aqui em Manaus, aqui na capital, o deputado Wilker Barreto declarou que essa CPI da pandemia lá no Senado, que está para acontecer, dá um checkmate moral na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Karine. Pois é, Carlão, não é para menos, né? Porque depois de ignorarem a proposta de instalação da CPI local, os deputados governistas vão apenas assistir de camarote. De boa. Pois é, o Senado Federal investigar os gastos dos recursos federais no governo Wilson Lima durante a pandemia. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Sabe aquela expressão dar um tiro no próprio pé? Foi o que fizeram os deputados governistas da Assembleia Legislativa do Amazonas. Dar um tiro no próprio pé significa prejudicar a si mesmo devido a determinadas decisões tomadas. No caso dos deputados, praticamente todos da ALEAN tentaram blindar o governo do estado de qualquer tipo de investigação sobre os gastos com a pandemia no Amazonas e se recusaram a assinar a proposta de CPI para fazer essa investigação. Mas agora eles vão apenas assistir e, de camarote, os integrantes da CPI do Senado apurarem onde foi gasto cada centavo enviado pelo governo federal ao Amazonas durante esse período de pandemia do coronavírus. Para o deputado Wilker Barreto, um dos autores da proposta de CPI da pandemia na ALEAN, a investigação do Senado Federal vai ser um checkmate moral na Casa Legislativa do Amazonas. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas está no checkmate moral. Não implementar a CPI da pandemia para investigar os gastos do governo do Estado do Amazonas é um gesto claro de omissão. O Senado vai investigar os repasses para estados e municípios das verbas federais. E o Amazonas precisa prestar conta e que tem a obrigação constitucional de investigar atos do Estado é a Assembleia. Por isso, cobrei hoje os deputados estaduais a assinatura da CPI da pandemia na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O Amazonas aparece como pivô do início das investigações e os senadores pelo Estado, Omar Aziz do PSD e Eduardo Braga do MDB, vão integrar a CPI. Omar Aziz disse ontem, às 18 horas, que a CPI não é um caça às bruxas, e sim uma prevenção a uma possível terceira onda. A CPI tem esse papel fundamental de saber por que o Brasil não participou de consórcios, os recursos que o Brasil investiu em fabricação de remédios que não são protocolos, que não servem para ninguém. É para isso que a CPI está sendo instalada e eu espero contribuir para que a gente possa fazer um trabalho para que futuramente o povo brasileiro e principalmente o povo do meu estado não sofra o que está sofrendo hoje em dia. Para o deputado Wilker Barreto, a CPI da pandemia da ALEAN, se aprovada, vai dar continuidade à CPI da saúde do ano passado, que trouxe à tona escândalos como o superfaturamento da compra milionária de 28 ventiladores pulmonares inadequados, além da prisão de servidores do alto escalão do governo do estado. Trabalhamos muito na CPI da saúde, mas nós não conseguimos adentrar na pandemia. O máximo que nós adentramos na pandemia e demos uma sonora contribuição foi impedir os pagamentos do Hospital de Campanha Newton Lins, na ordem de mais de 20 milhões. Como é que o Senado da República vai investigar o dinheiro dos repasses federais e a Assembleia não fará sua parte com recursos estaduais? O Wilker Barreto propôs entregar o relatório da CPI da Saúde para nortear os senadores na investigação da CPI da Covid. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 13 minutos em Manaus e a Polícia Federal vai substituir o superintendente do Amazonas, Alexandre Saraiva, que pediu investigação contra o ministro Ricardo Salles. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, depois que o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviou para o Supremo Tribunal Federal pedido de investigação contra o ministro do Meio Ambiente, que é o Ricardo Salles, e o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, também.
Carlão, isso tudo porque o ministro Salles e o senador Telmário têm criticado a operação da Polícia Federal, que apreendeu mais de 200 mil metros cúbicos de madeira, no valor de 130 milhões de reais. Tanto o ministro quanto o senador defendem a legalidade do material e a inocência dos madeireiros investigados. E o delegado Leandro Almada deve assumir o cargo de superintendente da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas nos próximos dias, como explica a repórter Nathalie Moraes. Apesar de ter uma boa convivência com o presidente Jair Bolsonaro, que já tentou indicar o delegado Alexandre Saraiva para comandar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o delegado entrou em rota de conflito após denunciar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao Supremo Tribunal Federal. Em um documento enviado ao STF, Saraiva acusou o ministro Salles de atrapalhar medidas de fiscalização e de patrocinar interesses privados. Além de Ricardo Salles, foram citados o senador Telmário Mota e o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Eduardo Bin. O documento pede a investigação em cima de condutas com a dificultação de ação fiscalizadora e de fortes indícios de advocacia administrativa patrocinando interesses privados. As acusações feitas pelo superintendente da Polícia Federal são relativas à Operação Androantos, que resultou na apreensão de aproximadamente 200 mil metros cúbicos de madeira extraídos ilegalmente. Por meio de nota, a Polícia Federal alegou que a mudança está dentro do contexto de substituição da instituição. Alexandre Saraiva estava no cargo há 4 anos e será substituído por Leandro Almada, que chefiou o grupo de investigações sensíveis no Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, ou seja, vamos resumir, né? Isso tudo começou com a operação da Polícia Federal, que eu falei antes, que aconteceu na divisa do Pará com o Amazonas e apreendeu mais de 131 mil metros cúbicos de madeira. Essa apreensão foi a maior apreensão de madeiras da história do país, com a mercadoria avaliada em 130 milhões de reais. Bom, e foi essa operação criticada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e pelo senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, que saíram em defesa dos madeireiros. E nessa queda de braço, claro, sobrou para o delegado federal Alexandre Saraiva. Você está ouvindo 18 horas. E a Justiça Federal deu prazo de 3 dias para que a União explique a redução na quantidade de vacinas enviadas para o Amazonas. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, numa ação civil pública movida pelas defensorias públicas do estado do Amazonas. Olha, e na ação a Justiça pede que o Ministério da Saúde informe qual é a programação de remessa de vacinas para os meses de abril e maio aqui para o estado do Amazonas. E a repórter Nathalie Moraes conversou com o defensor público que fez o pedido para a Justiça Federal e traz os detalhes pra gente agora. Atendendo a um pedido das Defensorias Públicas do Estado do Amazonas e da União, a juíza federal, Jaisa Frache, deu um prazo de 3 dias para que a União explique o porquê que diminuiu drasticamente a quantidade de vacinas enviadas aqui para o Estado e em que item do Plano Nacional de Imunização está prevista essa redução no envio de doses. A magistrada também determinou que a União informe qual é a programação de imunizantes para os meses de abril e maio aqui no Amazonas, já que o número recebido foi bem reduzido neste mês e não ultrapassa nem 20 mil doses. Segundo a documentação enviada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas ao processo, o defensor público, Rafael Barbosa, explicou um pouco mais desta ação. A decisão proferida hoje, ela obriga a União, no prazo de 3 dias, a informar a drástica redução no envio de doses para o Amazonas, considerando as doses enviadas em abril, as 2 remessas, o quantitativo não chega nem a 20 mil doses. E também a doutora juíza determina que seja informado para o juízo qual é o cronograma do Ministério da Saúde para o Amazonas nos próximos dias, porque a Defensoria, no seu pedido, levantou as várias promessas que foram feitas pelo Ministério
Ministério, pelo Ministro da Saúde, de que iria imunizar os professores, de que iria imunizar 30% da população, e com base nessa argumentação, a decisão foi proferida no dia de hoje. Na ação, a magistrada destaca que a medida mais eficaz para a imunização da população é a distribuição de vacinas pelo país, considerando a situação epidemiológica de cada estado. A juíza também lembra que concedeu decisão dando uma carta autorizativa ao estado que pudesse utilizar o montante de R$150 milhões do Fundo de Turismo para uma aquisição urgente, prioritária e essencial de vacinas. A nova decisão ressalta ainda que o estado do Amazonas está apresentando situações fático-jurídicas e alarmantes nas últimas 72 horas. Primeiro, passou a receber pouquíssimos imunizantes do Ministério da Saúde e caiu drasticamente no índice de aplicação de imunizantes. Em seguida, despontou na estatística como o primeiro estado em primeiro lugar no índice de abstentismo da segunda dose. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e falando ainda sobre vacinas contra a Covid-19, o Amazonas aplicou até a tarde de hoje 690 mil doses, sendo 511,9 mil receberam a primeira dose e 178,3 mil que receberam as 2 doses necessárias para garantir a imunização contra a Covid-19. Portanto, o Amazonas vacinou 12,17% da população com a primeira dose e apenas 4,24% da população com as 2 doses. Isso mantém o estado do Amazonas no 7º lugar do ranking nacional de vacinação. E detalhe importante, né, Karime, é que a vacinação contra a Covid continua aqui em Manaus, aqui na capital. Hoje foram vacinadas aí pessoas com 56 anos com qualquer tipo de comorbidade relacionada pelo Ministério da Saúde como prioritária. E amanhã, sexta-feira, vai ser a vez aí do grupo com 55 anos. Sábado será o dia da repescagem para o grupo de 59 a 55 anos. É aquela famosa geral, né, Karime? Todos que estão nessa faixa aí podem ir no sábado, as pessoas que estão com qualquer tipo de doença pré-existente. Lembrando, né, Carlão, que todas as pessoas que ainda não compareceram para tomar a segunda dose podem ir a qualquer posto, em qualquer horário, para regularizar essa situação. Vamos lá, você vai lá, vai ser vacinado, é preciso levar um laudo médico original e cópia, né, e um documento de identidade com foto, tá bom? A lista das doenças prioritárias, os locais, os horários, qualquer informação sobre as vacinas, sobre vacinação, estão todas lá no site imuniza.manaus.am.gov.br. Você está ouvindo 18 horas. Na rua da sua casa tem buraco? Pois é, na entrevista de hoje o vice-prefeito Marcos Rota fala sobre o desafio de asfaltar 10 mil ruas da cidade e faz um balanço sobre os primeiros 100 dias de trabalho. É daqui a pouco, é aqui no 18 horas. Mix. Olha, agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Como vai ficar aí a noite de hoje e a madrugada de sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, isso segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70%, podendo chegar até a 97%. 6h28, boa noite. Mix. Olha as chuvas, hein? Chegaram mais cedo este ano aqui no Amazonas e até junho o estado vai enfrentar um período chuvoso, cenário propício para o aumento de casos de dengue. Atenção. Pois é, preocupante, tá? Porque em apenas nos 3 primeiros meses deste ano foram notificados mais de 4 mil casos aqui no estado do Amazonas, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Somente aqui em Manaus já existe um aumento de 87% no número de casos em comparação com o ano passado. Por isso, Karime, é importante intensificar os cuidados em casa para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e também da chikungunya. Os detalhes com Júlia Gomes. O Amazonas está atravessando o período chuvoso, cenário propício para o aumento de casos de dengue no estado. Menor do que um mosquito comum, o Aedes aegypti gosta de se abrigar nas casas e costuma depositar seus ovos em caixas d'água descobertas, recipientes como latas e garrafas vazias, pneus ou qualquer outro objeto que possa armazenar a água da chuva.
Entre janeiro e março deste ano, 4.379 casos de dengue foram notificados no estado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Também já foram notificados e confirmados este ano casos de chikungunya e zika, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Só na capital, de janeiro até a primeira semana de abril, a Secretaria Municipal de Saúde já registrava 2.130 notificações, com a confirmação de 1.051 casos. Em 2020, durante todo o ano, foram notificados 2.275 casos de dengue, dos quais 867 foram confirmados, o que representa um aumento de mais de 87% este ano nos casos de dengue, como explica o chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Helder Figueira. Ele fala ainda sobre as subnotificações no estado. No geral, a gente acumula ainda uma redução, se a gente compara com o ano passado, de menos 9%. Mas isso pouco significa, porque a gente considera sempre que existe uma subnotificação do número de casos de dengue. Ainda mais considerando a pandemia, é importante lembrar que muitas pessoas estão deixando de ir ao serviço público de saúde com medo de se contaminar pela Covid, o que gera uma subnotificação ainda maior. A gente merece fazer um destaque ao município de Manaus, por exemplo, que apesar da gente ter uma redução no estado de modo geral, o município, a capital, tem um aumento da ordem de 87% se comparado com 2020. De acordo com o chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti pela chuva redobra a necessidade de atenção da população em seguir as orientações dos municípios quanto às medidas de prevenção de dengue, zika e chikungunya. É importante lembrar sempre que a gente está num período sazonal das doenças que são transmitidas pelo Aedes e são favorecidas pelas chuvas que acontecem nesse período do ano, geralmente entre os meses de novembro a maio. A gente precisa contar com o apoio da população, porque a maioria desses criadouros ou está no nosso quintal ou está dentro de casa. Então a participação da população na eliminação de criadouros é fundamental para o controle das populações de mosquito e, consequentemente, a redução do número de casos de doença. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o vice-prefeito e secretário municipal de obras, Marcos Rota. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite. Ouvintes da Rádio Mix. Prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouco das ações da administração do prefeito Davi, que recentemente completou 100 dias. Estou à disposição. Exatamente, e é sobre isso que eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, né, sobre esses 100 dias. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou nesses primeiros 100 dias? Olha, sem medo de errar, eu acho que foram um monte de problemas que nós acabamos herdando da administração passada, que procurou dar uma acelerada aí para entregar algumas obras, e algumas obras fugiram, né, dos padrões. Aí eu estou falando de creches, estou falando de escolas, estou falando do viaduto do Manoa, posso falar da mini Vila Olímpica do Santo Antônio. Enfim, temos uma série de problemas pela frente que nós estamos enfrentando. Uma erosão ali no Conjunto Lula de mais ou menos 120 metros, que nós estamos trabalhando também em caráter emergencial. Mas eu acho que nada disso serve como desculpa, né? Nós somos eleitos para administrar a cidade de Manaus com os passivos e com os ativos. É isso que o Davi e eu temos feito nesses 100 dias da administração. Temos um cenário complicado, né, financeiro. Somente no mês de janeiro foram 100 milhões de reais a menos. Isso impacta bastante a administração. Mas a gente está procurando, Karim, compensar isso, né? Estamos enxugando nos aluguéis, nas diárias, nas passagens, energia elétrica, estamos economizando água, estamos procurando parcerias com a Câmara Municipal, com a Assembleia, com o Governo do Estado, com o Governo Federal, com a nossa bancada de deputados federais e senadores. O prefeito recentemente conseguiu um belo convênio com o Banco do Brasil, na ordem de 470 milhões, para que a gente possa melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana na cidade de Manaus. Então é um cenário hoje difícil, complicado,
mas que não nos impede de sonharmos, né, com dias melhores para a cidade. Hoje, por exemplo, o Davi deu uma grande demonstração da sua preocupação com um dos maiores problemas que nós temos em Manaus, que é exatamente o transporte público. Ele entregou hoje mais 42 novos ônibus, né, preocupado também com a questão da mobilidade, além de entregar mais conforto, mais comodidade, mais segurança aos usuários do sistema. Hoje ele anunciou que parte desses 470 milhões de reais de empréstimo serão destinados exatamente para que a gente possa construir passagens de nível, construir viadutos, fazer aí alargamento de vias, porque não adianta a gente ter ônibus novos, eles não têm como rodar e onde rodar, né, Carla? Então a gente precisa pensar a cidade de Manaus no seu macro, né, de forma amplificada. Não é apenas entregar o ônibus sem que os ônibus tenham condição de andar numa cidade com uma mobilidade maior. Eu sei que nesse momento a Rádio Mix tem uma grande audiência, muitas pessoas estão no trânsito da cidade de Manaus, dentro dos seus carros, exatamente irritados, né, com a lentidão no trânsito, com o engarrafamento no trânsito. Então o prefeito vem pensando nisso também, já constituímos aí uma equipe que está desenhando os projetos, e assim que esses projetos estiverem prontos, a gente conseguir ter acesso a esses recursos, nós vamos procurar melhorar também a vida das pessoas no trânsito. Ok, olha, uma das metas aí da prefeitura é revitalizar 10 mil ruas até o final do ano agora de 2021. Como a prefeitura pretende bater essa meta? Olha, o prefeito nos dá algumas metas, Carlão, que às vezes eu me arrepio, sabe? Uma foi iluminar Manaus em 100 dias. Nós conseguimos colocar LED 100% na cidade de Manaus, ainda temos alguns pontos, mas praticamente cumprimos esse desafio. E olha que a colocação de 12 mil pontos de LED possibilitou uma economia aos cofres públicos de 500 mil reais mensais no consumo de energia elétrica. Então veja que nós estamos no caminho certo. Agora, com relação às ruas, nós temos muitos problemas na cidade de Manaus, a gente precisa ter muita humildade para reconhecer que o momento não é bom. Estamos num período de inverno, de chuvas, índices alarmantes, né, de chuvas, mas de janeiro até hoje, a CEMIF, através da administração direta, já conseguiu estabilizar 2 mil ruas na cidade de Manaus. Nós temos um grande problema, que é a pandemia. Nós já perdemos 37 servidores, infelizmente, homens e mulheres que perderam essa batalha contra o Covid somente na CEMIF. E nós temos hoje 1.000 homens que fazem parte do quadro de servidores da Secretaria. Desses 1.000, Carlão, 800 estão em casa porque estão atingidos pela pandemia. Então nós temos aí 18 mil ruas, mais ou menos, em Manaus, que hoje estão recebendo a atenção de 200 trabalhadores. O prefeito, preocupado com isso, lançou um pacote de inverno, né, inédito na cidade de Manaus, contratou empresas, terceirizamos essa questão do tapa-buraco, e agora nós pretendemos estabilizar mais 1.700 ruas, né? Mas a meta estabelecida pelo prefeito, que nós vamos nos desdobrar aí no inverno, no verão, de manhã, à tarde e à noite, é vencer esse outro desafio que ele nos colocou de estabilizarmos até o final do ano 10 mil ruas na cidade de Manaus. Conjuntos como Galileia, para você ter uma ideia, estavam intransitáveis, não entrava e não saía carros. Nós fizemos lá uma operação muito grande, como fizemos na Colônia Antônio Aleixo, fizemos no Riacho Doce 1, 2 e 3. Estamos hoje fazendo mutirão no bairro da Alvorada. Vamos iniciar amanhã o mutirão no bairro do Mauazinho. E assim nós vamos trabalhando, com muita dificuldade mesmo, cenário muito complicado. Mas como eu disse no início, nós somos eleitos para administrar as adversidades. Porque administrar a cidade com tudo pronto, com muito recurso em caixa, é muito fácil, né? São exatamente nas tormentas que você reconhece um bom marinheiro, e é isso que nós estamos fazendo. Muito bem. Ok, vice-prefeito. Agora, o senhor pode detalhar um pouco mais como é que é possível, como é que vai ser possível acelerar essas obras nesse momento de chuvas intensas que estamos enfrentando aqui? Tem alguma estratégia diferenciada, algum estudo? Nós sabemos que em Manaus, nesse período, chove todo dia, né? Mas não chove o dia todo. Então a gente fica meio que controlando aí o clima. Carla. Acaba até aprendendo, né, secretário? Quando vai chover. Antigamente eu gostava de chuva, sabe? Hoje em dia eu já fico
coração um pouco apertado quando começa a chover muito forte. Mas a gente está fazendo programação, né? Nós temos os nossos distritos de obras com o nosso pessoal e fazemos a programação diária com eles, com os chefes de distrito, com os nossos subsecretários, com a orientação do prefeito Davi e também agora com as empresas terceirizadas. Então, Karime, quando não tiver, como por exemplo hoje, choveu um período do dia, mas não choveu o dia todo, né? Então nós aproveitamos para avançar nesse tempo que não chove, porque é muito difícil você esquartejar o buraco, limpar o buraco, aplicar a massa asfáltica com chuva, né? Não vai ficar um serviço bem feito e é isso que o prefeito vem repetindo que não quer fazer tudo com qualidade para que dure bastante e a gente possa economizar recurso público. Ok, secretário, a pergunta aí, né, que todos fazem, inclusive eu já fiz várias vezes aí para os senhores, né, para o senhor também, para o prefeito. Vamos atualizar, como anda o viaduto do Manoa? O viaduto do Manoa está entrando na sua fase final, né? Sabe que a gente teve um problema muito sério ali, Carlão, e eu, você, a Karime, as pessoas que passam por ali, a gente não precisa ser técnico, nem engenheiro, nem calculista para saber que ali houve um erro gritante, grotesco e eu diria até infantil na execução do projeto, né? Ali foi construído uma espécie de tobogã que virou motivo de chacota, de meme, inclusive nas redes sociais. O prefeito, quando percebeu aquilo, no primeiro dia da nossa administração, ele mandou fechar o viaduto, chamou todos os responsáveis pela obra, nos chamou e determinou que a gente encontrasse as soluções. Para não parecer que era um negócio político, qualquer tipo de perseguição política para A, B ou C, o que a gente fez? Nós nos acautelamos, chamamos o Tribunal de Contas do Estado, né, que já vinha com um processo de investigação a respeito daquela obra, chamamos o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, e juntamente com a CEMINF, nós criamos ali uma posição unificada com relação a isso e emitimos um laudo, chamamos o consórcio e deixamos muito claro ali a forma com que a prefeitura iria querer receber aquela obra, porque aquela obra foi inaugurada no dia 31 de dezembro, mas a prefeitura não quis receber a obra do jeito que estava, porque a responsabilidade sairia do consórcio e passaria para a prefeitura, e é óbvio que a gente não ia querer pegar uma obra daquele estado, né? Então nós estamos fiscalizando, já foi feita a remoção lá desse tobogã, foi retirado o concreto que criava essas ondulações fora do padrão técnico de engenharia, estão aplicando uma nova camada de concreto. Eu acho, Carlão, que se o tempo permitir, mais uns 30 dias, o prefeito Davi vai estar inaugurando um viaduto, né, da forma com que ele deveria ter sido inaugurado. Sem esse tobogã, dentro dos preceitos legais e técnicos de engenharia, com o divisor de pistas, né, para aumentar inclusive a segurança das pessoas que vão transitar por ali e também com a sinalização. Ok, vice-prefeito, o senhor falou do empréstimo, né, de 470 milhões de reais que foi aprovado agora na Câmara. O senhor falou que é para a melhoria da infraestrutura urbana e tecnológica da cidade. O senhor já tem algum estudo, já existe algum projeto? O senhor pode adiantar para a gente um pouco mais? Já, Karime, o prefeito quer fazer passagens de nível, né, ali na Arena da Amazônia, ele quer fazer um viaduto ali na Bola do Produtor, ele quer fazer o alargamento da Paraíba, o alargamento ali da Djalma Batista, ali naquele trecho da Unip até mais ou menos ali no Aeroclube, e outras intervenções, como na Avenida das Torres também. Então nós estamos preparando um estudo, né? Você sabe que todo esse estudo ele demanda recurso, e exatamente depois nós vamos apresentar ao prefeito e ele vai fazer aí, elencar as prioridades. Nós temos muitas prioridades, então nós vamos ter que eleger a prioridade da prioridade, mas a bem verdade é que o prefeito vem trabalhando de forma incansável nisso, é compromisso dele de campanha, melhorar a vida de todos na cidade de Manaus e dar uma atenção especial também à mobilidade. Eu ando no trânsito, vocês andam no trânsito, muitos ouvintes estão no trânsito nesse momento. Tenho certeza de que o prefeito Davi vai trabalhar de forma incansável para melhorar também a mobilidade na cidade. Ok, secretário, hoje foram entregues 42 novos ônibus. Aí. Quantos mais devem chegar ainda este ano? E o senhor acha que essa quantidade aí é o suficiente, já esses 42 ônibus para evitar as aglomerações dentro dos coletivos? Eu acho que esses 42 ônibus, Carlão, eles mostram o cartão de visitas da nova gestão do prefeito Davi, que em 100 dias chamou os empresários à sua responsabilidade e exigiu, não a invenção da roda, mas o cumprimento do que reza em contrato.
há muitos anos que a gente não percebe essa posição da prefeitura. A prefeitura de Manaus, nos últimos anos, tem sido uma ama de leite dos empresários do sistema de transporte público, né? Eu acho que o prefeito botou um ponto final, com muito respeito, com muita responsabilidade, como é sempre a característica do Davi nessas questões, mas fez com que os empresários enxergassem que os empresários trabalham para a prefeitura e trabalham para a cidade de Manaus, porque parecia que existia uma inversão de valores aí, parecia que a prefeitura e que a cidade de Manaus tinham que trabalhar para alimentar o sistema de transporte público. Então acho que nós estamos começando a colocar as coisas no eixo. O prefeito está mostrando que a cidade tem comando, o comando é dele, puxou as rédeas do sistema de transporte público e vai agora, já anunciou inclusive hoje, que ele vai exigir das empresas renovação de 20% todo ano. Nós temos 1.500 ônibus, né, mais ou menos rodando em Manaus, estamos falando de 300 ônibus por ano. Ok, para finalizar, vice-prefeito Marcos Rota, o que a gente pode esperar a partir aí quando começar o verão amazônico de obras de infraestrutura? Olha, Karine, nós estamos no 220, né, no inverno. E pode esperar que no verão nós vamos para o 440, porque nós precisamos trabalhar, recuperar as vias, melhorar a questão dos igarapés na cidade de Manaus. Tem muito alagamento ainda ocorrendo na cidade. Nessa segunda-feira eu estive no IPAAN, conversando com o diretor-presidente do IPAAN. Existe um ponto de conflito aí com relação à manutenção dos igarapés. Nós temos uma dificuldade muito grande na dragagem dos igarapés na cidade de Manaus. Já prenderam máquinas da prefeitura. Enfim, não é fácil, mas nós estamos preparando já a cidade no inverno para que no verão, sim, a gente possa estar livre da pandemia, se Deus quiser, todo mundo vacinado, todo mundo voltando ao seu trabalho e trabalhar nesse inverno para preparar a cidade para que no verão a cidade possa deslanchar. Muitas obras virão, muita infraestrutura virá, voltaremos com o nosso recapeamento, né, para melhorar a estrutura e a infraestrutura de todos na cidade de Manaus. A gente reconhece, Karine, com muita humildade, que nós estamos num cenário muito complicado, muito difícil, muito problema de infraestrutura, mas nós haveremos de ter um cenário bem melhor logo, logo, se Deus quiser. Tá ótimo, então muitíssimo obrigada, vice-prefeito Marcos Rota, por ter conversado com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço a vocês, agradeço a Rádio Mix, a você, Karine e o Carlão, pela gentileza habituais. Mandar um abraço e desejar uma boa e abençoada noite a todos os nossos ouvintes, e nós estaremos sempre à disposição aqui para prestar esclarecimentos, como estamos aqui dispostos e apostos para servir a cidade. Obrigado. Ok, uma boa noite, bom trabalho. Conversamos com o vice-prefeito e secretário municipal de obras, Marcos Rota. 6h47 em Manaus, boa noite. Mix. E agora vamos saber a previsão do tempo para amanhã. E amanhã é sexta-feira, hein? Previsão do tempo, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 68%, podendo chegar até a 98%. 6h51, boa noite. Olha, escuta essa informação, hein? Atenção. Aqui no Amazonas, mais de 30% dos estudantes não utilizaram a internet em 2019. Os dados são da pesquisa sobre o uso das tecnologias na comunicação do IBGE. A pesquisa mostrou também que quase 20% das pessoas no estado não acessaram a internet por falta de serviço de rede. A repórter Júlia Gomes tem mais informações sobre essa pesquisa. Vamos acompanhar. Os estudantes do Amazonas, em 2019, tiveram o segundo menor percentual do país em relação à utilização da internet, com apenas 68,8% acessando a rede, ou seja, mais de 31% dos estudantes não utilizaram a internet naquele ano, percentual superior apenas ao do estado do Maranhão. Já em Manaus, o percentual de estudante com acesso à internet é melhor,
de 85,7%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e trata sobre tecnologia da informação e comunicação no último trimestre de 2019, nos aspectos de acesso à internet, à televisão e posse de telefone celular para uso pessoal. A pesquisa revelou ainda que no Amazonas, 19,6% dos domicílios pesquisados não acessaram a internet por falta de serviço de rede, percentual que representa o segundo maior dentre todos os estados do país, menor apenas do que o do Acre. Outro dado que chama atenção para o Amazonas diz respeito aos domicílios que utilizaram a internet. Em 99,8% deles, o telefone celular era usado para esta finalidade. Além disso, quase 33% dos domicílios do estado possuíam serviço de televisão por assinatura, o maior percentual das regiões Norte e Nordeste. A Djalma Nogueira, chefe de disseminação de informações do IBGE no Amazonas, explica que a utilização de internet vem crescendo no Amazonas desde 2016, mas ainda está abaixo da média nacional. Ele fala ainda sobre o uso de microcomputador, que vem caindo a cada ano. A utilização de internet vem crescendo a cada ano. A média estadual está abaixo da nacional. Já a região metropolitana de Manaus apresenta percentual bem superior ao nível Brasil. Microcomputador ainda é um equipamento bastante ausente dos domicílios amazonenses, o que coloca o estado bem abaixo da média nacional. Mais grave é o fato de que a posse desse importante equipamento de informação e educação está caindo de ano para ano. O aparelho celular chegou a 90% dos lares do estado e em Manaus alcança 96%. Com isso, o uso do antigo telefone fixo está se esgotando. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora você me fala uma coisa. Você já cuidou da sua voz hoje? Não? Sabia que é preciso ficar atento aos sinais aí de alerta emitidos pela sua voz, hein? Atenção, isso mesmo. Para chamar a atenção sobre o assunto, amanhã, dia 16 de abril, é comemorado o Dia Internacional da Voz. E a data tem como principal objetivo chamar a atenção da população em geral para os cuidados de preservação da voz, ficando alertas às alterações da fala, que podem ser um sinal de doenças. E a repórter Júlia Gomes traz agora uma reportagem sobre a importância dos cuidados em relação à saúde vocal, com a novidade imposta pela pandemia, que é o uso de máscaras de proteção facial. Vamos acompanhar. Com a necessidade de usar máscaras para evitar a disseminação do novo coronavírus, alguns profissionais, como professores e palestrantes, demandam mais esforço vocal que os demais trabalhadores. E esse esforço contínuo na voz pode trazer algumas consequências. Por isso, é importante estar atento aos seguintes sintomas: mudanças do tom de voz, rouquidão, falhas e dor ao falar que não estejam ligados a um quadro gripal. É preciso ficar atento e buscar ajuda de um profissional, como explica a fonoaudióloga da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Socorro Soares. Em tempos de pandemia, onde a demanda vocal aumentou muito devido às aulas online, treinamentos, reuniões, e estando munida de máscara, que é uma barreira para a projeção desse som, o esforço vocal desses profissionais tem sido constante, tirando muitos até do mercado de trabalho por conta de afastamento por licenças médicas. Nesse momento em que, se você apresentar rouquidão, cansaço ao falar, variação no tom da sua voz, procure um fonoaudiólogo ou otorrino para que possa ser feita uma avaliação. Ainda segundo Socorro Soares, alguns cuidados podem ser tomados no caso de quem precisa usar a voz profissionalmente, ao mesmo tempo em que está utilizando a máscara. E como regra geral, vale-se uma boa alimentação, hidratação corpórea, evitar o uso de álcool e drogas, bem como monitoramento da sua saúde como um todo.
Nesse momento de pandemia em que precisamos realmente fazer uso da máscara, precisamos ficar atentos a esses esforços vocais, e uma das estratégias também é a compensação utilizando o microfone para fazer essa ampliação, ao invés de você projetar sua voz numa altura ou num tom em que lhe gera alguma alteração, alguma lesão na sua prega vocal. Nesta sexta-feira é comemorado o Dia Mundial da Voz. No Brasil, o tema da campanha deste ano, promovido pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, é Sua Voz Diz Muito Sobre Você. Nesta edição, a atividade alerta sobre os problemas que podem ser acarretados pelo uso de máscara de proteção respiratória utilizadas como prevenção contra a Covid-19. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos. E nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o registro de 893 novos casos da doença, totalizando para 361.628 o total de casos no estado do Amazonas. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 18 mortes pela Covid-19, elevando para 12.337 o total de mortes no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país tem hoje 13.700.000 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19. O país também soma 362 mil mortes. O país também tem 12 milhões de pessoas recuperadas da doença até hoje. Agora são 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A decisão do governo de substituir o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, delegado Alexandre Saraiva, após este denunciar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por crime de advocacia administrativa na defesa de madeireiros, gera mais uma crise desnecessária no coração do Planalto. O desmatamento ilegal na Amazônia é uma pauta que já trouxe muitos problemas na agenda internacional do governo Bolsonaro. E agora, com a demissão de Alexandre Saraiva, o governo joga mais gasolina na fogueira ambiental. O país já está mergulhado em graves crises na economia, na política e na saúde pública por conta da pandemia de Covid-19. E impulsionar a crise ambiental a partir da demissão do chefe da Polícia Federal no Amazonas só enfraquece um governo que vem perdendo popularidade a cada dia e torna a retomada do desenvolvimento cada vez mais distante. O Brasil precisa mostrar ao mundo que trata a questão ambiental com responsabilidade. E isso é fundamental para o bem do agronegócio, das exportações, para a atração de novos investimentos e para todos os brasileiros. 18 horas. 7 horas em ponto em Manaus, Karime Leão, a saideira. Uma última informação, a Prefeitura de Manaus anunciou que vai abrir neste sábado, dia 17, um novo posto de vacinação contra a Covid-19 no Terminal de Integração 6, o T6, da Zona Norte. O novo espaço substituirá a base que funcionava na Universidade Newton Lins. Então, todos os endereços, horários e grupos a serem vacinados estão no site da Prefeitura, imuniza.manaus.am.gov.br. 7 horas em ponto em Manaus, estamos fechando mais uma edição do 18 horas, na apresentação Karime Leão e Carlos Júnior. Operação técnica DJ Ari Guedes, produção Rodrigo Soares, edição de material DJ Luciano Mateus. E lá no aplicativo Mano, transmitindo direto para todo mundo, Wellington Trovão. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. 7-1, continue bem, continue em 100,7. Amanhã, sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.